Você já parou para pensar que se os dinossauros são velhos, o que veio antes deles é quase alienígena? Pois é. Enquanto a gente se encanta com T-Rex e Velociraptor, a verdadeira revolução da vida na Terra aconteceu 300 milhões de anos antes. Num período tão estranho que Darwin ficou angustiado só de pensar nele. Imagine um mundo onde não existia uma única planta na Terra, nenhum inseto, nenhum peixe, nenhum animal com coluna. Só oceanos rasos, céu tóxico e criaturas com 5 olhos, corpos de espinho e bocas circulares que parecem saídas de um filme de terror cósmico. Esse é o período Cambriano, a explosão que deu origem a quase toda a vida animal que conhecemos, incluindo você e eu. Mas aqui vai uma verdade contraintuitiva. Esse milagre não foi suave, lento ou poético. Foi uma guerra evolutiva brutal, onde surgiram os primeiros olhos, as primeiras mandíbulas e a primeira predação ativa, e quem não se adaptou desapareceu para sempre. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo perdido, onde até respirar seria letal para um humano, e descobrir por que sem o Cambriano, nem você, nem um caranguejo, nem um passarinho existiriam. E a jornada começa com uma pergunta que Darwin não conseguiu responder. Antes do Cambriano, a Terra era um lugar estranho, silencioso e quase vazio. Por mais de 3 bilhões de anos, a vida existiu, mas só como bactérias, arqueias e algas microscópicas, flutuando em oceanos sem oxigênio ou coladas a rochas nuas. Não havia movimento, não havia olhos, não havia caça. Tudo era passivo, lento e simples, como um filme em câmera lenta, sem protagonista. Era a era dos biofilmes, não dos animais. Depois, há cerca de 600 milhões de anos, algo começou a mudar. No chamado período Ediacarano, surgiram os primeiros organismos multicelulares visíveis, criaturas como a Dickinsonia, que parecia um colchão achatado, e a Esprigina, com listras simétricas. Elas viviam grudadas ao fundo do mar, absorvendo nutrientes pela pele, como esponjas vivas. Mas aqui está o mistério. Nenhuma delas parece ter descendentes vivos. É como se a evolução tivesse feito um experimento que deu errado, e quando o Cambriano chegou, apagou tudo e recomeçou do zero. E o cenário não ajudava. A Terra tinha acabado de sair de uma Snowball Earth, um período em que o planeta congelou até o Equador, coberto por gelo de ponta a ponta. Quando o gelo derreteu, os oceanos ficaram quentes, rasos e ricos em nutrientes, o cenário perfeito para algo novo. Mas ainda faltava o gatilho. Faltava oxigênio, genes certos e talvez a primeira criatura disposta a matar para sobreviver. Porque foi exatamente isso que mudou tudo, a invenção da predação. E quando o primeiro animal decidiu caçar em vez de esperar, o mundo nunca mais foi o mesmo. A explosão cambriana não foi um evento bonito ou pacífico. Foi uma revolução violenta, impulsionada por uma ideia aparentemente simples. E se eu comer você? No momento em que o primeiro animal desenvolveu a capacidade de caçar ativamente, tudo mudou. Presas precisaram de conchas, espinhos, camuflagem. Predadores precisaram de olhos, garras, mandíbulas. E assim, em apenas 20 a 25 milhões de anos, um piscar de olhos geológico, quase todos os grandes grupos animais modernos surgiram. E o vilão, ou herói dessa revolução, foi o Anomalocaris, com até 1 metro de comprimento, olhos compostos mais avançados que os de muitos insetos atuais, e uma boca circular com placas afiadas. Ele era o primeiro superpredador da Terra. Ele não esmagava trilobitas, como se pensava, mas arrancava pedaços de presas moles com seus apêndices frontais. Sua existência provou que o oceano não era mais um jardim tranquilo, era um campo de batalha tridimensional,
onde até nadar rápido podia salvar sua vida. Mas a pressão não veio só de cima. Os próprios presas começaram a evoluir defesas absurdas. O Opabínia desenvolveu 5 olhos para ver predadores de todos os ângulos e uma tromba com garra para agarrar alimento ou se defender. A Lucigênia cobriu seu corpo com espinhos dorsais venenosos, enquanto mantinha tentáculos moles por baixo para se locomover. Até os trilobitas, os ícones do Cambriano, não eram só fósseis bonitos. Eles tinham olhos compostos, podiam se enrolar como tatu-bola, e alguns tinham espinhos maiores que seu corpo. Essa não era a evolução gradual. Era uma corrida armamentista em tempo real, e quem ficasse para trás desaparecia sem deixar rastro. Mas por que tudo isso aconteceu justamente no Cambriano? O que mudou? A resposta está no ar, que não podíamos respirar. Se você acha que dinossauros são estranhos, espere até conhecer os verdadeiros alienígenas da Terra. No Cambriano, a evolução não estava preocupada em criar animais eficientes. Estava fazendo experimentos radicais, como se tivesse 1000 ideias e nenhuma regra. O resultado? Criaturas que desafiam a lógica, como a Opabínia, com 5 olhos redondos na cabeça e uma tromba flexível terminando em uma garra minúscula. Algo que os cientistas, ao descobrir, acharam ser uma piada da natureza. Outro clássico é a Hallucigênia, tão bizarra que quando foi encontrada nos fósseis de Burgess Shale, os cientistas a reconstruíram de cabeça para baixo e de trás para frente. Achavam que os espinhos eram pernas e os tentáculos moles eram antenas. Só décadas depois, descobriram que os espinhos eram armas defensivas e os tentáculos pés. Hoje sabemos que ela é parente dos peripatos, vermes veludo que ainda vivem em florestas tropicais, e, por extensão, nossa prima distante. Sim, parte do seu DNA remonta a um ser que parecia um espeto de frutas com patas. Mas o mais importante não é o quão estranho eles eram. É que entre tantas formas falhas, algumas deram certo. O picaia, por exemplo, era um verme simples, com um bastão rígido no dorso, a notocorda, precursora da coluna vertebral. Ele nadava em ondulações suaves, sem olhos grandes nem mandíbulas. Parecia inofensivo. Mas foi um dos primeiros cordados, o tronco ancestral de todos os vertebrados, incluindo peixes, dinossauros e humanos. Enquanto o Anomalocaris reinava como rei dos oceanos, esse pequeno ser sem graça estava plantando a semente do futuro. E é justamente isso que torna o Cambriano tão especial. Não foi sobre quem era o mais forte, foi sobre quem tinha a ideia certa no momento certo. Mas essa explosão de criatividade não durou para sempre, porque o planeta resolveu apertar o botão de reiniciar. A explosão cambriana não foi um milagre. Foi o ponto de encontro de 4 forças invisíveis que transformaram a Terra num laboratório de inovação biológica. E a primeira delas veio do céu. Ou melhor, das montanhas. Há cerca de 600 milhões de anos, os continentes colidiam para formar as supermontanhas transgondoanas, cadeias tão altas quanto o Himalaia, mas muito mais longas. Sua erosão liberou enormes quantidades de fósforo e outros nutrientes nos oceanos, alimentando o fitoplâncton, que, por sua vez, produziu oxigênio em massa. Pela primeira vez, a atmosfera tinha oxigênio suficiente para sustentar corpos grandes, ativos e com metabolismo rápido, pré-requisito para predadores que correm, olhos que enxergam longe e músculos que se contraem com força. Mas oxigênio sozinho não bastava. O segundo gatilho foi genético. Os animais do Cambriano tinham um novo conjunto de ferramentas no DNA, os genes OX. Esses genes são como arquitetos do corpo. Eles dizem: aqui vai uma cabeça, aqui vão pernas, aqui vai uma cauda. E o mais incrível, uma simples duplicação desses genes permitia repetir segmentos corporais, criando criaturas com dezenas de pernas, olhos ou espinhos, quase como um código evolutivo que de repente ganhou um copiar e colar. Foi a primeira vez na história da vida que o corpo se tornou modular, flexível e altamente adaptável. O terceiro fator foi ecológico.
a chegada da predação. Assim que um animal percebeu que podia comer outro, a corrida começou. Presas desenvolveram conchas, predadores desenvolveram mandíbulas, presas desenvolveram espinhos, predadores desenvolveram garras. Foi uma espiral de inovação que acelerou a evolução mais rápido do que em qualquer outro período da Terra. E o quarto e último gatilho: a química dos oceanos. Com mais cálcio e outros minerais dissolvidos na água do mar, os animais puderam mineralizar seus corpos, criando exoesqueletos, conchas e espinhos, que por acaso fossilizam muito bem. É por isso que o Cambriano parece uma explosão no registro fóssil. Não é que a vida surgiu do nada, é que, pela primeira vez, ela passou a deixar rastro, mas toda explosão tem um fim. E o do Cambriano foi tão dramático quanto seu início. A explosão cambriana não teve um final feliz. Ela terminou com várias ondas de extinção, entre 500 e 485 milhões de anos atrás, que varreram oceanos inteiros. E a causa? O mesmo oxigênio que permitiu a vida complexa quase a destruiu. Quando as algas e o fitoplâncton cresceram demais, elas consumiram nutrientes até o esgotamento. Ao morrerem em massa, sua decomposição sugou o oxigênio dos oceanos, criando zonas anóxicas, mortais para qualquer animal que precisasse respirar. Foi como se o planeta tivesse engasgado com seu próprio sucesso. Os primeiros a cair foram os grandes predadores. O Anomalocaris, outrora rei dos mares, desapareceu sem deixar descendentes diretos. Seus olhos avançados e apêndices afiados não serviram de nada contra a falta de oxigênio. Os trilobitas, que tinham milhares de espécies no auge do Cambriano, perderam mais da metade de sua diversidade. Muitos grupos de moluscos, braquiópodes e artrópodes marinhos simplesmente sumiram dos registros fósseis, como se alguém tivesse apagado uma página inteira da história da vida. E o pior? Muitas dessas extinções não foram causadas por meteoros ou vulcões, mas por mudanças climáticas provocadas pela própria vida. Sim, os primeiros ecossistemas da Terra se autodestruíram. Mas, como sempre na história da vida, o colapso abriu espaço para o novo. No período seguinte, o Ordoviciano, os oceanos se recuperaram e novos animais surgiram. Peixes primitivos, cefalópodes gigantes e os primeiros esboços de vida na terra firme. O legado do Cambriano, porém, permaneceu. Os planos corporais básicos, artrópodes, moluscos, cordados, sobreviveram. E foi com esses moldes que a evolução continuaria a construir tudo o que viria depois, dos dinossauros aos pássaros, das baleias aos seres humanos. A explosão cambriana não foi eterna, mas foi o alicerce de tudo o que somos. E é por isso que esse período, tão distante e estranho, ainda importa profundamente hoje. Pense nisso. Você está aqui, lendo, sentindo, pensando, porque há 540 milhões de anos, um pequeno verme com uma haste rígida no dorso decidiu nadar de forma diferente. Porque um predador com 5 olhos testou uma nova estratégia. Porque a Terra, por um breve momento, permitiu que a vida ousasse ser complexa, estranha e competitiva. Mas o Cambriano também nos ensina algo mais sombrio. Que o progresso da vida é frágil. Basta o oxigênio sumir, o clima desregular, os oceanos envenenarem, e toda essa complexidade pode desmoronar em poucas gerações. Soa familiar? Porque não é só história, é um espelho. Hoje estamos repetindo os mesmos erros, alterando a química dos oceanos, esgotando o oxigênio em zonas mortas, acelerando extinções em massa. Só que agora, nós somos o Anomalocaris, o predador que não percebe que está destruindo o próprio ecossistema. Então, não deixe este vídeo ser só mais uma curiosidade sobre criaturas bizarras. Compartilhe com alguém que acha que pré-histórico é igual a irrelevante. Comente abaixo qual dessas criaturas te surpreendeu mais. E mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai continuar explorando as eras esquecidas que moldaram nosso mundo, com ciência, respeito e um recado claro:
O passado não está morto, ele está nos observando. A vida quase não deu certo no Cambriano. Hoje, ela depende de nós para continuar. Até a próxima viagem no tempo.